16ª aula. Nós estamos já no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Estamos já nos encaminhando para o final. E teremos ainda, eu creio que terça-feira que vem, nós vamos ter mais uma aula. E acredito que na quinta que vem a gente encerra com o capítulo 22. E aí, qual é a minha sugestão? De nós pegarmos alguns tópicos importantes dentro do livro de Apocalipse para a gente aprofundar um pouco mais. Exemplo, o reino milenar, a gente aprofundar um pouco mais. O arrebatamento, o anticristo, são pelo menos uns 3 ou 4 tópicos que a gente pode aprofundar, dedicando para cada tópico uma aula. E aí a gente vai ter como enriquecer mais, porque aqui a gente está vendo de forma bem panorâmica, ok? Já que nós temos ainda alguns dias pela frente de isolamento, nosso prefeito e governador, eles prorrogaram a quarentena, o isolamento, então vamos aproveitar e provavelmente teremos até o fim do mês ainda em casa. Então, a minha sugestão é essa. Se vocês concordarem, depois vocês podem me mandar algum comentário. Quando a gente terminar o capítulo 22, a gente escolhe alguns tópicos. Eu pensei anticristo, arrebatamento e reino milenar. Pelo menos esses 3 eu acho que são bem interessantes para a gente aprofundar mais. Ok? Então, vou colocar aqui para vocês a aula de hoje. Nós estamos, então, agora na Meretriz Babilônia. Nós vamos... Praticamente, essa aula de hoje vai ser sobre isso. Nós vamos ver aqui a Meretriz Babilônia, a vinda da religião mundial. Então, quem está com a apostila, você pode seguir aí pela apostila. Nós estamos na página... Deixa eu só encontrar aqui. Página 72, lição 10. Então, Apocalipse 17 e 18 é esses capítulos que nós vamos ver. E se der tempo, a gente vai para o 19, mas prioritariamente a gente vai ver 17 e 18. É uma das profecias escatológicas mais importantes, pois nos revela a estratégia de Satanás para enganar as nações e produzir uma apostasia da fé em muitos cristãos. Aqueles que forem seduzidos e enganados pela meretriz irão acabar no lago de fogo. E alguns dos santos que resistirem à meretriz serão mortos, serão martirizados. Então, lá no capítulo 17, a gente vai ler já o texto bíblico, capítulo 17, verso 6. Esta profecia merece muito estudo e com muito cuidado, além de necessitar diálogo frequente. Então, capítulos 17 e 18 fala da profecia escatológica a respeito da grande meretriz Babilônia, a falsa religião mundial que dará apoio ao império do anticristo, mas que depois o próprio anticristo, com os reis confederados, os 10 reis que estarão apoiando o império do anticristo, eles mesmos perseguirão a meretriz Babilônia e destruirão ela. Então, a gente vai ver o que é que isso tem para nos ensinar a respeito da profecia escatológica. A principal mensagem de Apocalipse 17 é fácil de entender. Os principais temas são o poder sedutor da falsa religião mundial, da grande meretriz, a perseguição cruel que ela vai fazer contra os santos e a destruição inevitável do sistema da meretriz. Então, mais uma vez, a gente vê que a meretriz, a prostituta, a grande prostituta, é uma falsificação da noiva de Cristo. Então, a gente vê no Apocalipse Satanás sempre tentando falsificar as coisas de Deus. A Trindade ela é falsificada, o cavaleiro é falsificado, nós temos o dragão com as coroas em sua cabeça, falsificando também o reinado, a realeza de Jesus. E aqui nós temos a meretriz, a prostituta, sendo uma falsificação da noiva de Cristo. Apocalipse 17 é a passagem mais simbólica, a gente vai ter muitos símbolos nesse capítulo.
Então, por isso a gente precisa de muita atenção e muitos detalhes complexos. Isso faz o capítulo mais difícil para se entender. Capítulo 12 e o 17 é muito simbólico, né? E o 17 ainda mais, em todas as suas complexidades, né? Então é mais difícil de se entender. Já que o anjo deu o significado dos símbolos a João, então isso nos facilita, né? Porque o anjo ele explica o significado de algumas coisas. Nós temos um sólido fundamento para entender a passagem inteira. Por que então esta profecia tão importante está velada com uma linguagem enigmática? Porque nos dá motivação para destrinchar diligentemente cada linha e discuti-las frequentemente com outras pessoas, a fim de entender cada nuance da profecia. Então, ela, de certa forma, está velada, mas o anjo ele dá o significado de alguns símbolos a João, então isso vai nos ajudar, né, a entender essa passagem e também nos motiva, né, a estudar, né, aprofundadamente esses dois capítulos. Nesta lição, iremos focar apenas em Apocalipse 17, de 1 a 6. Né? Eu vou ler agora com você. Se você tem a sua Bíblia, você pode pegá-la e acompanhar. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, até aqui. Nós temos, então, nesse trecho aí, de 1 a 6, do capítulo 17, o surgimento da prostituta, da meretriz Babilônia, como a religião mundial. Então, nós já temos, né, hoje, já temos um sistema sendo formado, mas ainda não está totalmente organizado, né? O espírito do anticristo ele já está em ação há séculos, e o espírito de Babilônia também. A gente vai ver desde a Torre de Babel que começou ali a falsa religião, a falsa adoração mundial contra Deus. Mas aqui, no capítulo 17, nós vamos ver o sistema totalmente organizado e funcionando a favor, a serviço do anticristo e do seu império. Então, a religião mundial e as descrições de suas seduções pecaminosas. Então, ela seduz toda a humanidade e perseguições cruéis aos santos. A meretriz vai perseguir a igreja e vai perseguir a nação de Israel. Ela será um mover de justiça falso que unirá multidões das maiores religiões da terra. Então, nós teremos aqui o quê? Um ecumenismo. As maiores religiões da terra, cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, espiritismo, né? Então, as seitas ocultistas, elas se unirão nesse mover falso de justiça. O restante de Apocalipse 17 descreve o relacionamento da meretriz com o anticristo e a destruição final da meretriz. Na verdade, o capítulo 18 é dos detalhes da destruição da meretriz Babilônia. Certo? Então, o 18 é uma explicação mais detalhada. Então, vamos lá. Nós temos aqui mais uma sessão parentética. Né? A gente viu que o Apocalipse ele alterna sessões cronológicas com sessões parentéticas, que são sessões explicativas. Então, nós temos aqui mais uma sessão explicativa.
Então, a explicação angelical de Apocalipse 17 e 18 descreve o porquê das taças da ira são necessárias, além de nos assegurar da certeza da derrota da Babilônia. Então, por que que Deus vai derramar 7 taças da sua ira sobre a terra? Então, o capítulo 17 e 18 vai nos dar a justificativa. Por causa do sistema falso da religião mundial, chamado Meretriz Babilônia, a serviço do império do anticristo, suas imundícies, sua prostituição e a perseguição contra os santos. Por isso que as taças da ira serão necessárias. E também vai nos mostrar que a derrota da Babilônia é certa. O julgamento de Deus contra a Babilônia virá certamente. O anjo explica por que milhões de pessoas morrerão durante os juízos das taças e por que as infraestruturas das nações serão despedaçadas e destruídas por Jesus. O motivo é a sedução da religião maligna da Babilônia, que vai permear e penetrar nas diversas estruturas das nações. Então, vai ser necessário uma intervenção radical e drástica da parte de Deus, com um juízo severo, vindo nas 7 taças da sua ira, porque a sedução de Babilônia vai ser tamanha que vai entrar em todas as estruturas das nações: economia, política, educação, artes, mídia, entretenimento. Todas as esferas da sociedade terão sido contaminadas com esse sistema falso. A gente já está vendo, né, irmãos, isso acontecendo numa escala ainda pequena, mas a gente já vê isso acontecendo de forma bem sorrateira e haverá uma crescente cada vez mais, uma escalada cada vez mais, até que o sistema de Babilônia esteja plenamente instituído. A 7ª trombeta focaliza na substituição dos líderes malignos. Então, quando a 7ª trombeta toca, acontece o arrebatamento e então a gente volta com Cristo para estabelecer o reino dele, então a substituição dos líderes malignos. Já as taças focalizam na substituição das infraestruturas sociais. Então, as leis que foram, deturpadas pelo pecado, pela impiedade, legalizando o aborto, legalizando a prostituição, aceitando talvez até a pedofilia daqui para lá, a zoofilia, códigos tributários injustos, políticas educacionais, que foram sujas por esse sistema, políticas empresariais. Então, as taças, ela quebra esse sistema político, econômico, social do anticristo, influenciado pela Babilônia. A meretriz Babilônia será estabelecida na cidade reconstruída da Babilônia. Então, a gente viu que essa cidade ela será literalmente reconstruída 80 quilômetros ao sul de Bagdá, que hoje é o Iraque. Bagdá é a capital do Iraque. Então, essa cidade ela será restaurada e será usada como um dos quartéis generais do anticristo. Então, lá nós teremos o centro das 2 redes mundiais demoníacas. Quais? A rede mundial da religião e a rede mundial da política e da economia. Então, Babilônia será a sede do governo do anticristo e a sede do falso profeta, e também a meretriz Babilônia, esse sistema religioso econômico, estará com a sede lá nessa cidade, tá certo? É bem interessante vocês lerem, além de Apocalipse 17 e 18, vocês lerem também Isaías 13 e 14. Eu não tenho aqui como a gente ler esses capítulos. E, principalmente, Jeremias 50 e 51. Por quê? A profecia de Apocalipse 17 e 18 é diretamente ligada à profecia de Jeremias 50 e 51. Em Jeremias 50 e 51 tem o juízo contra a Babilônia. Então, muitas figuras simbólicas que João utiliza nesses 2 capítulos, 17 e 18, vêm lá da profecia de Jeremias, capítulos 50 e 51. Por exemplo, a prostituta, a meretriz Babilônia com cálice de ouro.
Esse cálice de ouro tem lá em Jeremias. Embriagando as nações, tem lá em Jeremias. O julgamento da cidade de Babilônia, tem todos os detalhes lá. Então é muito interessante vocês lerem também esses outros textos, o de Isaías 13, 14 e o de Jeremias 50 e 51. Da mesma forma que a cidade de Jerusalém surgiu repentinamente das cinzas e foi reconstruída, a cidade da Babilônia também será reconstruída repentinamente e se localizará no atual país do Iraque. Os juízos profetizados, olha aí o que eu falei, em Jeremias 50 e 51, que relatam a destruição repentina da Babilônia para sempre, ainda não aconteceram. A reconstrução de Babilônia, cidade física, ainda não aconteceu. Apocalipse 17 e 18 é a maior profecia do Novo Testamento. É interessante isso. São 42 versículos dedicados, né, à profecia contra a Babilônia. E a maior profecia do Antigo Testamento é Jeremias, né, 50, 51. São 110 versículos que também está relacionado com a Babilônia no fim dos tempos. Assim como Isaías 13, 14, que também está relacionado com o fim da Babilônia, são 54 versículos. Então, olha aí, 42 versículos no Novo Testamento, 110 em Jeremias, com 54 versículos em Isaías. Nós temos aí, né, quase, acredito que 200 versículos só dedicados à queda de Babilônia. Essa profecia é longa porque Deus deseja que entendamos a sua importância e o seu perigo. Esse sistema babilônico de religião falsa, de adoração mundial falsa, é extremamente perigoso. Ele é sorrateiro. Muitos serão enganados por esse sistema, já estão sendo enganados. Alguns crentes já estão, infelizmente, vivendo debaixo de alguns conceitos de Babilônia. A ira de Deus será derramada sobre a Babilônia em 2 estágios. Então, Apocalipse 17, 18 descrevem as 2 quedas, juízos da Babilônia. Então, vamos lá. Primeiro, o foco de Apocalipse 17. O primeiro estágio da queda da Babilônia está relacionado com o sistema mundial religioso de tolerância e sincretismo. Então, vejam, o primeiro estágio está relacionado com um sistema mundial religioso. Falei que isso ainda não está acontecendo, está começando, vai se intensificar. Então, um sistema mundial será estabelecido e esse sistema religioso será de tolerância, do politicamente correto, né, do respeito mútuo, da paz falsa. Então, as religiões se unirão. Haverá sincretismo. O que é sincretismo? É uma mistura de práticas. Por exemplo, existe o sincretismo dentro do cristianismo. É você pegar práticas do espiritismo, vamos pegar, ou do animismo, por exemplo, o uso de amuletos. Então, no animismo tem muito uso de amuletos, desculpem, objetos com poder. Então, pegam isso e colocam dentro do cristianismo também, dizendo que tal objeto tem poder para curar, para fazer um milagre. Então, o nome disso é sincretismo. Sincretismo é uma mistura. Certo? Então, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, no catolicismo romano, lá na Bahia, tem um sincretismo. Por quê? Porque há uma mistura do catolicismo romano com o candomblé. Então, isso se chama sincretismo. Então, no sistema de Babilônia, nesse sistema religioso de Babilônia, vai haver muito sincretismo, uma mistura de vários conceitos de várias religiões. Então, isso vai acontecer no início da grande tribulação. Então, nos primeiros 3 anos e meio, nós vamos ter um sistema religioso mundial tolerante e sincrético nas mãos dos 10 reis. Então, agora eu quero ler, continuando aqui no texto, nós paramos no verso 6, agora vamos continuar a leitura a partir do verso 7. Apocalipse 17, 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste?
dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Interessante que aqui ele coloca agora todo o foco na besta e no seu império, né? É como se ele fosse explicar sobre o mistério da mulher, mas, na verdade, ele foca no império do anticristo, os 10 reis, com o anticristo. Então, nós temos, antes de continuar a leitura, nós temos aqui uma prostituta sentada sobre as muitas águas, que aqui é símbolo das nações, né? Se prostituindo com os reis, com os poderosos da terra. Então, ela dá de beber da sua ideologia, dos seus valores. As pessoas da terra são embriagadas, os poderosos, os políticos, os empresários, os ricos são embebedados, né, diz isso. E a mulher está montada numa besta. Ou seja, a mulher está apoiada sobre o anticristo. Babilônia, no início, vai ter total apoio do anticristo, porque diz que ela estava montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta aqui é a do capítulo 13, né? A besta que emerge do mar, que é o anticristo. Ok? Então vamos continuar aqui agora, verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, olha a explicação, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão, agora já vamos entrar no segundo estágio, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então nós temos aqui, né, a confederação de 10 reis, e no final aqui do capítulo, eles se unem, os 10 reis, com a besta para destruir a meretriz, substituindo agora aquele sistema mundial religioso de tolerância e sincretismo, vai ser substituído por a adoração única ao anticristo. Então aqui nós temos a destruição de Babilônia. Agora, no capítulo 18, nós temos, né, o segundo estágio da queda da Babilônia, será no final da Grande Tribulação, está relacionado com o colapso do sistema mundial econômico do anticristo nas mãos de Deus. Então, lembrando que Babilônia tem o aspecto religioso e o aspecto econômico. Então, no capítulo 18, nós vamos ter o estágio da queda no aspecto econômico, o sistema mundial econômico do anticristo entrando em colapso pela permissão de Deus, a intervenção de Deus. E aí, então, no capítulo 19, já estamos adiantando um pouquinho, mas a gente vai voltar, tá? Para o 17 e o 18. Então, nós temos, então, as bodas, né, o casamento da ceia do Cordeiro, os santos recebendo as recompensas, isso tudo no contexto da segunda vinda do Senhor, juntamente com o arrebatamento. Daqui a pouco a gente, se der
ainda tempo, na próxima aula nós iremos entrar no 19. Mas, né, por hora, vamos ficar no 17 e no 18. Então, qual é o plano de Satanás? Ele quer ser adorado por todas as nações, ele quer governar as nações, né? E nós vemos isso lá no capítulo 13, né, versículos 4 e 8, diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E no verso 8, diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, qual é o plano de Satanás? Ser adorado por todas as nações. Então, a besta, o anticristo, faz parte desse plano maligno, para que através do anticristo o dragão seja adorado. Satanás sabe que seria um passo muito grande para um cristão, um muçulmano, um hindu, que vive fazendo, né, concessões na sua fé, se transformar repentinamente num devoto adorador de Satanás. Né? Nenhum cristão, nenhum muçulmano, nenhum hindu iria repentinamente adorar o diabo. Então tem que haver uma conquista, tem que haver estágios para que essas pessoas, então, né, das diversas religiões do mundo, adorem a Satanás. Há todo um preparo. Então ele vem travestido, né, de uma forma muito bonita, né, muito politicamente correta, polida, né, diplomacia, mas isso vai evoluir até que todos adorem o dragão. Portanto, ele irá convidar todas as pessoas a se juntar numa religião mundial de tolerância. Essa é a primeira fase, tá? Que declara que todos os caminhos levam a Deus e à salvação. Isso a gente já está começando a ver. À medida que as multidões são seduzidas em se juntar à religião da meretriz Babilônia, as suas consciências vão se enfraquecendo, inclusive cristãos serão seduzidos com relação às suas heranças religiosas. Então as pessoas vão começar a abrir mão, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sorrateiramente, as multidões serão seduzidas para essa religião mundial de tolerância. E aí, segundo estágio, o próximo passo será Satanás exigindo que todas elas se tornem seus adoradores. O surgimento deste falso mover de adoração irá gerar uma grande apostasia. Apostasia significa abandono da fé, esfriamento da fé na igreja. Então nós veremos muitos cristãos apostatando da fé. Os dois sinais que Paulo destacou para indicar o tempo da vinda, né? Paulo ele fala de dois sinais, e um deles é apostasia, e o segundo é a manifestação do anticristo no cenário mundial para estabelecer a paz. Então nós temos aí esse texto de 1 Tessalonicenses 5:3 e 2 Tessalonicenses 2:3 fala desses dois sinais. Primeiro, a apostasia virá. Então a gente vai ver muitas pessoas esfriando na fé, abandonando a fé e sendo enganados e seduzidos. Então as nações celebrarão e se alegrarão com a unidade e a paz mundial gerada, estabelecida e auxiliada por esta religião. Vai ser um tempo de falsa paz. Então as nações vão celebrar essa falsa paz, né? E essa unidade aparente por uma tolerância, né? Haverá também muita ajuda humanitária nesse período. As nações irão, né, se autoajudar. Então vai ser um tempo de falsa paz. Não vai ter guerras. E essa religião falsa estará ali, né, dando esse suporte. Por baixo dessa falsa paz está o anticristo e a falsa religião da Babilônia. As pessoas profanarão as suas consciências e quebrarão os relacionamentos relativos às suas heranças religiosas ao renunciar às suas antigas crenças absolutas e às pessoas que sustentam estes absolutos. Uma vez que as pessoas deixam seus ideais religiosos, seja o cristianismo, islamismo, hinduísmo ou budismo, não haverá mais verdades absolutas que possam impedi-los de adorar Satanás como anjo de luz. Então a gente vai ver paulatinamente, gradativamente, a queda dos princípios e das crenças absolutas.
as pessoas vão começar a abrir mão, é algo muito sutil, muito sorrateiro, mas caminhando para uma única religião mundial falsa. A religião meretriz irá preparar as nações para receber o anticristo. Será uma religião de afirmação e tolerância sem absolutos. Será um falso mover de justiça. A gente sempre vê Satanás falsificando as coisas de Deus. Um falso mover de justiça que alimentará os pobres e se envolverá profundamente em projetos humanitários. Ela irá inspirar atos de compaixão, porém, por todas as razões erradas. O objetivo será a dignidade e a felicidade humana. Então, o homem será o centro. Nós teremos aí o humanismo na sua máxima expressão. Os homens sendo homens ao máximo no sentido de egoísmo, de ambição, o homem sendo o centro. Por isso que o número da besta é 666. Expliquei isso na aula passada. A plenitude do humanismo, a plenitude do homem no centro, o homem como Deus. O humanismo é o homem buscando fazer de Deus a sua imagem. O homem tentando se fazer, o Deus agora entronizado. A religião voluntária da meretriz será substituída, como a gente viu mais à frente, no finalzinho do capítulo 17, essa religião ela é substituída por uma religião mandatória do anticristo. Então, primeiramente, lembre-se de 2 estágios. Primeiro, as pessoas se juntarão voluntariamente à religião mundial de tolerância. E, em seguida, entra o segundo estágio do plano escatológico de Satanás, onde todos vão ser forçados a adorar Satanás na religião do anticristo. Então, o anticristo será Deus. É quando, na metade dos 3 anos e meio, ele rompe com Israel, ele persegue e destrói a Babilônia, e então ele exige adoração para si. Há muitos cristãos que vão apostatar da fé por causa das seduções e dos enganos da religião da meretriz Babilônia. Jesus ele profetizou, os apóstolos profetizou sobre essa apostasia, o engano crescendo. Então, os textos vocês podem ler, vocês vão ter os slides, que eu vou mandar no final da aula. Inclusive, também, queridos, eu vou mandar a frequência hoje. Na quinta-feira, eu sempre mando a frequência da semana. Tá bom? Para você, se você, caso quiser, a frequência ela é facultativa. Mas se você quiser registrar a sua frequência, porque no final a gente vai dar um certificado a todos que participaram desse curso. Então, Mateus 24 fala dessa apostasia. Os textos aqui de Paulo, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, fala muito, no capítulo 4 de 1 Timóteo, fala dos últimos dias. 2 Timóteo também fala desses últimos dias, e 2 Pedro. Então, Paulo diz que haverá doutrina de demônios. O que é isso? Ensinamentos inspirados por demônios. Então, a sã doutrina, a doutrina saudável, ensina a obediência a Jesus, a obediência aos planos, e requer de nós perseverança. Essa palavra, irmãos, ela é chave para aqueles que querem subsistir diante dos, permanecer firmes, diante do Senhor. Perseverança. Perseverança em meio à perseguição, perseverança em meio ao engano, perseverança em meio ao comodismo, em meio à incredulidade. Perseverança é requerido de nós. Essa é a chave. A gente viu isso aqui na aula anterior. A chave para nós vencermos é a perseverança. Recusar a dar ouvidos significa que as pessoas não ouvirão mais a intenção de Deus contida em diversas passagens bíblicas. Então, eu tenho aqui ainda um tempinho, antes de terminar essa 15ª aula, eu quero ler aqui 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado, a consciência das pessoas estará cauterizada, que proíbe um casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças
pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então aqui nós temos Paulo dizendo, olha, o Espírito afirma claramente, explicitamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Muitos abandonarão, se divorciarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, amar a verdade é mais do que aderir ao cristianismo ou participar de uma igreja, né, evangélica. Este amor requer que a gente mantenha-se comprometido com a verdade, sem levar em consideração o custo. Queridos, nós temos que ser cristãos dispostos, né, a pagar o preço pela verdade. Custe o que custar, nós temos que manter a nossa lealdade à verdade de Deus. Amar a verdade requer um compromisso em aceitar novas ideias somente se elas estão substanciadas pela palavra de Deus. Aquilo que não tem base na palavra de Deus, nós não podemos aceitar nem tolerar, independentemente de quão diferentes são dos nossos antecedentes religiosos. As agendas daqueles que amam a verdade são conformadas pela verdade, sem ter que distorcê-la para se conformar com as suas agendas. Então, amor à verdade é compromisso, custe o que custar. E se alguma nova ideia surge, o que é que a gente vai fazer? Compara com o que a palavra de Deus diz. Tem que estar embasado com a palavra de Deus, senão a gente vai rejeitar. Porque senão a gente vai dar ouvidos a ensinos de demônios. Então nós estamos terminando aqui a nossa aula. Daqui a 10 minutinhos a gente volta com a nossa 16ª aula, né? E a gente vai